Boa noite a todas e a todos. É uma honra, é uma satisfação estar aqui e poder justamente compartilhar desse universo de ideias que, na realidade, a gente constrói em conjunto. E por falar em construção, a gente está hoje aqui para falar de uma temática importante. A temática da construção do conhecimento. Construção do conhecimento essa que nós percebemos não somente como uma construção isolada, mas uma construção que se dá através de um caminho que se constrói caminhando, uma construção colaborativa. Então, na realidade, vamos conversar um pouco sobre um relato de vivência, um relato de experiência sobre a construção de um conhecimento muito específico. Eu estou falando aqui, então, da ideia de sociobiodiversidade. A ideia de sociobiodiversidade como a perspectiva de que a nossa biodiversidade, a nossa diversidade biológica, ela é uma diversidade que é acompanhada de uma pulsão social, que é acompanhada de justiça social, de justiça ambiental e, por vezes, também de uma construção que é cultural, econômica e política. Portanto, quando a gente fala em meio ambiente, em diversidade, a gente está falando sempre em sociobiodiversidade. Aí, nesse sentido, falar em sociobiodiversidade, eu falo um pouco da minha trajetória, da minha construção. Uma construção que se deu através... O primeiro curso que eu frequentei foi um curso de graduação em artes cênicas. No curso de cênicas, que cursei 3 semestres, aí depois troquei, a gente tem essa questão da escolha profissional, que é uma escolha complexa, mas nada daquilo que a gente aprende, transforma ou vivencia, nada disso é, sem sombra de dúvida, desperdiçado. Todo conhecimento ele se dá com um caminho que se faz ao caminhar. Então, aquilo que eu aprendi em história da arte, aquela sensibilidade em relação ao universo artístico, eu levei sim para o mundo do direito. Não podia deixar de ser diferente. Escolhi um dos ramos do direito, que é o direito ambiental, que é um direito que, à primeira vista, parece tão dogmático como muitos outros, mas que a gente pode, através de uma vivência interdisciplinar, de uma vivência transdisciplinar, somar elementos a esse direito ambiental que possam justamente contribuir para a formação daquilo que a gente entende enquanto a perspectiva ambiental e a garantia desse direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. E aí, nesse sentido, claro, a gente contribuiu para a criação de um programa de pós-graduação que buscasse transcender a simples dogmática do direito ambiental e que pudesse fazer essas conexões necessárias partículas interdisciplinares. Nesse sentido, então, nós partimos do pressuposto de que, sim, existe uma diversidade biológica, existe uma diversidade social e uma diversidade, por sua vez, de direitos. Nós, como países do Sul Social, e quando eu falo nessa divisão entre Norte Social e Sul Social, é uma divisão justamente geopolítica. Nós estamos falando aqui de uma interferência econômica e geopolítica importante. Ou seja, países que continuam um exercício de reflexão de pós-colonialidade ainda dependentes tecnologicamente, que precisam desenvolver e colaborar mais, e oportunidades como essa são extremamente importantes para esse processo de colaboração, e que precisam perceber, sim, que a sua construção ela é diferente da construção dos países do Norte Social, uma construção que se dá através de um processo de colaboração, mas com a nossa realidade. A nossa realidade de um país continental como o Brasil, a nossa realidade latino-americana com a sua diversidade de culturas, e como a gente consegue compreender dentro de uma norma jurídica essa diversidade. Como a gente consegue conectar esses saberes com a garantia dos direitos dos povos tradicionais, com a garantia dos direitos das pessoas em relação ao ambiente ao qual elas convivem. De que forma? Isso sempre indaguei na trajetória de pesquisa e, na realidade, isso se corrobora com outras pessoas na América Latina inteira com a qual tivemos contato de uma forma interessante para conhecer essa diversidade riquíssima de conhecimento. Em uma visita à Corte Interamericana de Direitos Humanos, você pode notar que, ao analisar os processos ambientais da Corte, você vê uma diversidade imensa de significados nesses processos. Situações muito peculiares, como indagações sobre a utilização de agrotóxicos, indagações sobre a questão da instalação de indústrias de mineração, indagações sobre recursos hídricos,
E todas elas, na realidade, acabam se conectando justamente com as pessoas, com a justiça ambiental, com a vida que as pessoas querem realmente viver. Há uma distinção de um autor chamado Amartya Sen, que faz uma distinção entre Nietzsche e Nyaya. Nietzsche, como a vida se apresenta regularmente através da norma imposta e colocada pelos homens, e Nyaya, a vida como ela realmente é. A vida dentro da pulsão social, a vida em sociedade, a vida em comunidade. Nesse sentido, então, em uma viagem a Costa Rica, eu pude perceber em uma conversação da universidade, que foi uma dinâmica muito diferenciada e muito construtiva, onde a gente sai dos muros, né, de uma simples palestra, de um simples congresso, e faz algumas visitas dirigidas, e como vocês podem notar aqui, por exemplo, aquela frutinha chamada mamão tino, que é uma fruta muito diferente para nós, tem toda uma história de como ela foi parar na Costa Rica, de por que a Costa Rica tem essa perspectiva de preservação, de por que também os seus povos tradicionais falam em agroecologia e também têm os seus embates com a perspectiva de preservação. Nesse sentido, aqui embaixo a gente nota uma pequena propriedade, essa propriedade tem apenas 1,5 hectares e ela produz queijo. Ou seja, o camarada, o dono da propriedade, narra uma história de que certa vez o visitou um suíço, e aí eles conversaram bastante. Ele disse: olha, a forma com que você prepara o queijo, você poderia modificar, mas com a realidade do local. Que tipo de produtos você tem disponível no local? Dentro dessa perspectiva, o capital humano envolvido nisso, a construção que se fez, o espaço, a garantia do espaço, um espaço que precisa preservar para continuar subsistindo em um tão pequeno espaço, ele tira o sustentáculo para a sua família, que são em torno de 8 membros na sua família, e consegue também vender para fora esse queijo. Então, algo muito interessante e que chamou a atenção, em vez dos aspectos somente turísticos que nós vimos no lugar, mas justamente ir a outro lugar significa ver a pulsão cultural desse lugar, conhecer a cultura do lugar, conhecer as pessoas, a sua sociobiodiversidade. Então, aqui um pouco dessa riqueza, essas fotografias são de minha autoria, um pouco dessas riquezas, então, ao circular pelos locais e ver que essa riqueza biológica também tem a sua riqueza social, e que é garantido o espaço para que essas pessoas possam ter estratégias de desenvolvimento, para que essas pessoas também possam desenvolver. Uma outra perspectiva interessante, uma parceria que nós fizemos com a Universidade Federal do Mato Grosso. Então aqui a gente tem uma Universidade Federal do Mato Grosso na sua sede em Barra do Garças. Então nós fomos conversar um pouco sobre sociobiodiversidade, sobre direito dos povos tradicionais, enfim, colocando essa relação, e a gente pode ver que essa riqueza natural que existe, a conservação da sociobiodiversidade, está todo um capital intelectual importante para isso, que é a sua riqueza cultural. Em Goiás Velho a gente tem, por exemplo, uma riqueza de um capital cultural imenso para o Brasil, que é justamente a obra de Cora Coralina, a obra poética de Cora Coralina e todo o seu potencial de investimento cultural. Ao mesmo tempo, nós fizemos um estudo de caso bem específico em Mato Grosso, e muito legal, que foi sobre uma quebra de patenteamento em uma disputa que houve em relação a sandálias havaianas, e justamente os povos de uma determinada tribo Chavante em Mato Grosso, que era justamente sobre a utilização sem permissão dessa tribo de determinados desenhos que são utilizados em um ritual fúnebre específico dessa tribo. Então vejam que interessante, né? O que está por trás desse capital? Esse capital pode ser livremente apropriado. Se nós utilizássemos esse capital cultural para o desenvolvimento da nossa perspectiva nacional, da nossa perspectiva de valorização das outras culturas, seria algo com um potencial muito interessante. Ou seja, esse capital cultural da sociobiodiversidade, ele tem um valor extremo. A forma com que se vai utilizar os extratos da fauna e da flora tem um valor para além do valor econômico, que pode ser utilizado para desenvolver realmente a nossa indústria nacional e que não precisa ser somente capitalizado por indústrias de fora. Então aí a necessidade da gente reconhecer o nosso potencial de riqueza e a nossa forma de programar o futuro em termos de crescimento e em termos de desenvolvimento. Aqui uma comunidade na Amazônia também, uma outra parceria com a Federal do Amazonas, que se chama Careiro da Várzea. E aí o primeiro impacto que nós temos é pobreza, ou seja, sem compreender literalmente a cultura justamente do processo de enchente e da cheia, e de que as pessoas se acostumam a viver nessa situação.
e como elas conseguem trazer uma forma integrada de comunicação via barcos entre o rio, na divisão realmente entre o Rio Negro e Solimões, ou seja, a ideia da divisão das águas e como eles conseguem trabalhar esse sustentáculo em face de um período de cheia. Então, toda a mobilização social por garantia de direitos e a perspectiva também de manutenção da existência dessa população. Por fim, um grande parceiro nosso já há mais de 10 anos, que é a Universidade de Santiago do Chile, a USACH. Nós temos um convênio com o IDEA, com o Instituto de Estudos Avançados, e buscamos justamente essa combinação com outras universidades, como a Universidade de Temuco, que foi a que mais me chamou a atenção, que fica nessa região aqui, que é a região das Araucánias, que é a região do sul do Chile, e que tem um desenvolvimento muito interessante em termos de pós-graduação, com o papel do seu indígena, que é o povo Mapuche. A diferença com o tratamento do indígena, claro que a diferença de colonização também conta, mas a diferença com o tratamento do povo indígena, a forma como o povo Mapuche trabalha justamente a sua cultura, difunde a sua cultura, trabalha com processos tanto audiovisuais, enfim, de resistência e de difusão da sua cultura. Ou seja, a valorização que nós temos dos processos culturais com a percepção, então, e garantia de preservação dos recursos naturais. Claro que esses modelos que a gente apresenta aqui não são modelos absolutos. São modelos que chegam até nós como possibilidades de refletir que a questão ambiental hoje é uma questão geopolítica, é uma questão de ecologia política, mas é, sem sombra de dúvida, uma questão de cultura, uma questão social. Portanto, não posso pensar a questão ambiental sem pensar em socioambientalismo e em justiça ambiental. Eu não posso pensar a questão ambiental sem pensar em sociobiodiversidade. E, por fim, uma escritora indiana muito importante, que é a Vandana Shiva, ela tem uma obra chamada Monoculturas da Mente. Realmente essa obra foi um momento de mudança na minha vida em termos de compreensão dessa obra. Basicamente ela diz o seguinte, que para que a gente consiga perceber o todo dentro de uma análise sistêmica é necessário transcender a uma cultura somente. Eu lembro, como estudo de caso, a cidade de onde eu vim, que investiu basicamente em uma monocultura. E é uma cidade que com o tempo decresceu em número de habitantes, não pensou em variar o seu parque industrial, não pensou em investir em outras formas de desenvolvimento para suas comunidades e acabou, de certa forma, tendo que os seus jovens saírem dessa cidade, como é uma realidade da metade sul do Rio Grande do Sul, na grande maioria das vezes. E vendo cidades que eram muito menores algumas décadas atrás, como Lajeado e Estrela, cidades que se desenvolveram muito porque trabalharam com essa variação, com a possibilidade. Portanto, parafraseando o título de uma obra de Ernildo Stein, ao interpretar Martin Heidegger, onde ele diz o seguinte: pensar é pensar a diferença. A nossa possibilidade de não pensar somente estruturas de padronização, mas a nossa possibilidade de pensar estruturas que nos conduzem à diferença. Pensar em inovação, pensar em desenvolvimento é pensar estratégias diferentes e colaborativas. Estratégias que possam contribuir com o ambiente que nos cerca, com as pessoas que nos cercam e com o potencial de cada um em termos de construção. Então, dentro dessa perspectiva, é possível sim desenvolver com a perspectiva da diferença. É possível uma universidade mais aberta à diferença. É possível que nós recepcionamos pessoas das mais diferentes classes sociais e das mais diferentes condições. Porque é justamente através desse processo que se consolida uma ideia de justiça social. Então, pensar a questão ambiental não significa pensar somente procedimentos e normas, mas antes mesmo da norma, como se deu a criação dessa norma? Como se deu a interferência política e econômica para a criação dessa norma? Essa norma preserva a diferença entre os povos, a igualdade e garante direitos fundamentais? Garante a liberdade individual? Garante os direitos sociais? E percebe os direitos difusos enquanto preservação de um ambiente sadio e equilibrado, enquanto direito de acesso à informação sobre os produtos que nós consumimos? Essas reflexões pertencem sim ao universo do direito. Eu tive a oportunidade de ter uma formação interdisciplinar, de ter uma graduação e um mestrado em Direito e de buscar um doutorado em Ciências Humanas, e que, de certa forma, consegui fazer essas conexões. Acredito que toda a nossa formação, dentro da nossa estrutura de conhecimento, nada é perdido. As diferenças de conhecimentos que nós acessamos, as pessoas que nós conversamos, todas as pessoas que a gente conhece contribuem conosco. Então, dentro dessa perspectiva de formação, o pensamento da diferença ele é essencial. Ele é a base e a ideia do pensamento complexo. A complexidade percebe justamente o quê?
as possibilidades de contingência, as possibilidades de frustração, as relações de confiança que são construídas, e a partir desse link e dessa perspectiva, nós conseguimos construir um conhecimento que é um caminhar que faz a sua própria trilha, como já dizia o autor. Dentro desse processo, então, é justamente através de ideias e alternativas de colaboração como essa do TEDx em Santa Maria, é que a gente pode ouvir diferentes profissionais, consegue conectar essas ideias todas, e todos nós saímos daqui, de certa forma, maiores, com um crescimento maior, ou pelo menos com determinadas redes e possibilidades de colaboração que nos façam evoluir e nos façam crescer. Nesse sentido, também penso que a nossa sistemática de educação deve mudar, que a sistemática de educação deve permitir justamente que a gente consiga colaborar mais. O professor é visto como um facilitador, aquele que consegue, de certa forma, alcançar e motivar e consegue, de certa forma, provocar determinadas colaborações, provocar determinadas empatias e colaborações que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Eu creio que todos aqui devem lembrar, de uma forma ou de outra, de um professor que o motivou, ou de uma frase que o motivou, ou de um sentimento que o fez, olha, eu posso pesquisar dessa forma, eu posso buscar uma outra alternativa, eu posso acrescentar para aquele colega ou para a pessoa que me serve. Senão de nada basta o conhecimento. Nós seríamos simplesmente meros reprodutores e, na realidade, esse conhecimento ele não teria esse valor agregado, essa força que o conhecimento pode ter, que é justamente nessa emancipação. Um outro autor que eu gosto muito, já havia citado, que é o Amartya Sen, ele fala na ideia de desenvolvimento como liberdade. Nenhum desenvolvimento pode aprisionar. Todo desenvolvimento tem que ser voltado ao quê? À liberdade e emancipação. Se o desenvolvimento só produz acúmulo e riqueza para um grupo, ele não é desenvolvimento, porque não produziu emancipação de um povo, emancipação de uma comunidade e, principalmente, mais do que emancipação, né? Produzir autonomia. Então, educar é educar para a diferença, para a percepção das diferenças, para a complexidade que nos cerca, e educar também é educar para a autonomia. A autonomia que é justamente a possibilidade que nós temos de sermos empreendedores, de produzirmos inovação. Essa inovação que está inata justamente nessa perspectiva. Esse conteúdo que eu apresentei hoje é um exemplo específico sobre como pensar a perspectiva ambiental de uma forma diferente. Como pensar que a perspectiva ambiental tem também influência política, tem também influência econômica e tem também influência cultural. Talvez a forma tacanha com que eu aprendi na educação básica, que a questão ambiental era somente erosão do solo, poluição do ar e da água, as minhas percepções foram mudando ao longo do tempo. Que a questão ambiental é muito mais que isso. A questão ambiental é um elemento crítico, a questão ambiental é o elemento humano, é o elemento do somatório de cultura que nos cerca, e também dentro de uma perspectiva de que pensar essa diferença é ser humano. É justamente a nossa propositura técnica ser atravessada pelo elemento humano. Senão nós seríamos unicamente reprodução de técnica, uma técnica isolada, sem a reflexão crítica e sem a percepção desse elemento humano. Foi um prazer e uma honra estar aqui, podendo ouvir a todos e também poder contar um pouco dessa experiência de pesquisa, que eu acho que justamente a vantagem nossa é poder trocar experiências de pesquisa e poder contribuir para uma colaboração. Muito obrigado.